das partes mais importantes aqui da nossa conversa é entender um pouquinho sobre comida também. A cabeça manda tudo, porque não adianta nada a gente saber tudo de alimentação se saber, a cabeça não coordena, né? Mas obviamente conhecer da alimentação é super importante. Para a gente saber combinar melhor os alimentos, mas principalmente para a gente ter as informações para saber se aquele alimento engorda, faz mal ou não, qual o alimento que está faltando naquela refeição para ficar uma refeição completa e balanceada, enfim. Um conhecimento super fácil e super importante ao mesmo tempo. De novo, o maior intuito daqui é você aprender a comer. Não é que as pessoas chegarem e falarem, você tem que comer ovo e abacate de manhã. Por quê? Você tem que comer pão ou não sei o que de manhã. Por quê? O que eu troco isso por aquilo? Por exemplo, hoje eu não tenho uma barrinha de proteína. Dá para eu trocar por um pão com queijo? Entendeu? Com esse conhecimento você vai ter todas as respostas sobre isso. Muito simples, fácil. E para vocês terem ideia, eu não sei hoje, nos dias de hoje, mas antigamente nos Estados Unidos tinha um curso eles chamavam de dietitian, que passava-se dietas, que treinava-se passar dietas para as pessoas, ele dura 6 meses. Porque aprender isso, sinceramente, é uma coisa extremamente simples. E hoje ainda, eu acho que nem dura esse tempo todo, porque um aplicativo faz isso pra gente também. Mas, de novo, em vez de você ficar seguindo as regras do aplicativo, é legal você ter esse conhecimento para você falar assim, não, hoje eu não quero a barrinha de proteína, hoje eu vou comer o pão com queijo, por exemplo, que nutricionalmente ele tem uma refeição super completa, que tem carboidrato, proteína e gordura. Para ficar mais fácil esse conteúdo, eu vou fazer uns desenhos aqui, que em alguns momentos ele vai aparecer aí para você na tela, para ficar mais fácil de ilustrar, né? Tem gente que escuta melhor, tem gente que na hora que vê o conteúdo internaliza mais, né? A gente aprende muito mais. Então vamos lá. São 3 potinhos que a gente tem no nosso corpo. Um de carboidrato, um de proteína e um de gordura. É como se nosso carro fosse tricombustível. Nosso corpo é tricombustível. É carboidrato, proteína e gordura. Cada um deles são usados como fonte de energia, cada um deles são importantes para algumas coisas. Por exemplo, o carboidrato é super importante para a função do cérebro, nossa energia, manutenção de massa muscular. Basta falar com alguém que está ganhando massa muscular para cortar o carboidrato e vai falar assim, não vai funcionar, né? A proteína é importante para a imunidade, para o cabelo, para a pele, para novas células, renovações celulares, colágeno, enfim, né? Diversas coisas para a manutenção do metabolismo. E gordura é super importante para a função cerebral, para a manutenção da temperatura corporal, né? Porque se a gente tiver uma hipotermia, a gente não dura muito tempo. Para a fabricação de hormônios, basicamente todos os hormônios aí, progesterona, testosterona, cortisol, eles vêm aí de gordura, tá? Então os 3 são importantíssimos para a gente. E qualquer um que faltar, o corpo vai precisar de se adequar para suprir a falta dele. Por exemplo, quando falta carboidrato, a gente fica mais sem energia e sem concentração. Tinha uma série antiga, depois ela foi para o Netflix, mas antes de Netflix ainda ela já existia, que era um irmão que cortou carboidrato e outro cortou gordura da refeição, para eles compararem qual que engordava mais. E na realidade, o que emagreceu mais, o que perdeu mais peso na balança foi o que cortou carboidrato. Só que ele ficou sem energia, eles foram subir um morro de bicicleta, ele não tinha energia para subir, o que cortou carboidrato, né, ficou comendo mais gordura. Ele não tinha energia para subir, depois eles foram fazer um teste de computador lá, que eles tinham uma sequência para decorar e tal, uns comandos para decorar no computador, ele não conseguia concentrar, entendeu? Então assim, os 3 são importantes. Os 3 definitivamente são importantes. Para emagrecer, o mais importante é não transbordar esses potes. Quando a gente come demais, ele transborda. E na hora que transborda, é a hora que a gente engorda. Prova disso é a cirurgia de redução do estômago. Então, voltando aqui no que eu estava falando de carboidrato, proteína e gordura em termos de, cortou gordura, emagrece mais. Mas lembrando da bariátrica, do Ozempic, do balão, das injeções para emagrecer ou qualquer outro remédio que corta o apetite, o que ele faz não é você cortar carboidrato, você faz cortar comida no geral, carboidrato, proteína e gordura. A bariátrica, ela faz você comer menos carboidrato, proteína e gordura, então você emagrece, tá? Mas enfim, os 3 são importantes e o que engorda é o exagero. O exagero pode ser na proteína, como eu desenhei aí, ou ele pode ser na gordura, ou ele pode ser no carboidrato. Só que, infelizmente, o que mais transborda é esse danado aqui do carboidrato. É o que mais transborda, apesar dos potes serem basicamente do mesmo tamanho. Por que o carboidrato transborda mais? Porque ele é o mais prazeroso, mais barato, mais fácil de comer e o que não sacia. Então, por exemplo, ninguém come ovo de sobremesa. Ovo é fonte de proteína e gordura. Carboidrato
que seria um açúcar, uma sobremesa, um chocolate, por exemplo, um doce de fruta depois, um picolé, sei lá, a gente consegue comer mesmo estando cheio. A pessoa sai do rodízio nem aguentando ver carne, mas fala, um picolézinho cabe. Então o carboidrato, ele é o que mais transborda na gente. Por quê? Porque ele não sacia e é muito prazeroso, basicamente. Carboidratos são alimentos de origem vegetal. E proteína e gordura, alimentos de origem animal. Basicamente, o que a gente come de origem animal é carnes, ovos e laticínios. Só que dos laticínios, o leite e o iogurte são alimentos completos. Ele tem carboidrato, proteína e gordura, sim. Então, deixa eu tentar desmanchar aqui, ó. Aqui. Então, na hora, vamos representar um leite aqui nos potinhos, tá? Leite, como eu falei, é um alimento completo. Então, o leite, na hora que eu tô tomando um copo de leite, eu tô tomando isso aqui, ó. Se ele for desnatado, obviamente ele não tem gordura, tá? Mas o leite tem os três, é só lembrar do leite materno, ele tem os três. E o iogurte natural, ele também tem os três. E torna, sim, o alimento super saudável, super equilibrado também. E essa aí, dependendo, depois a gente vai discutir isso saudável, mas dependendo da pessoa, pra mim, por exemplo, que não tem intolerância, é super saudável. Pra minha mãe, que tem uma intolerância, ele não é saudável, tá? Isso varia. Mas enfim, carne, ovo e laticínios. Já o queijo, né, aí ele não tem carboidrato. Aí ele é basicamente, sim, proteína e gordura. Obviamente, depende do queijo, tem mais proteína. Obviamente, depois depende do queijo, ele tem um pouquinho mais de gordura. Mas eles são alimentos, sim, assim como carne, ovo e queijo, são alimentos fontes de proteína e gordura. Alimentos de origem vegetal, entra tudo aí, que são os carboidratos, né? Frutas, aveia, carboidratos do almoço, arroz, feijão, batata, batata doce, batata baroa, milho, pipoca, grão de bico, enfim, quase todos eles são fontes de energia, são fontes de carboidrato. Trigo, açúcar que vem da cana ou da beterraba, são todos alimentos, fontes de carboidrato. Eu falei quase todos porque tem algumas exceções à regra. O leite é uma exceção que a gente acabou de falar, que ele é de origem animal, mas ele é completo. Outras exceções são 3 frutas, abacate, piqui e coco. São 3 frutas que têm um pouco de carboidrato e muita gordura. Tá? Esses são alimentos já diferentes. Quer ver? Vamos representar aqui um pedaço, pega aí tamanho do celular, meio celular, ele seria isso aqui, um pouquinho de carboidrato e mais gordura. Ele não tem proteína em quantidade suficiente, então não estou nem representando aqui. Abacate, piqui e coco. Outras exceções são as oleaginosas, como o próprio nome diz, de óleo, oleaginosas. Então, elas já têm um pouquinho de proteína, então elas são isso aqui, ó. Carboidrato, um pouquinho mais de proteína e um pouquinho mais de gordura, a maioria delas. Lembrando, amendoim é uma das que mais tem, não muda muito não, tá? Mas só de curiosidade aí com relação ao amendoim. Ele tem menos vitaminas e minerais, mas ele tem um pouquinho mais de proteína. Então, esse é o conhecimento básico de nutrição. Coisa 1. Sempre que possível, tenha os 3. Carboidrato, proteína e gordura. Em todas as refeições, inclusive café da manhã, inclusive almoço, inclusive lanche da manhã, lanche da tarde, lanche da ceia. Ou seja, se eu for lá e lanchar uma maçã, uma grande coisa que a proteína e gordura faz é gerar saciedade. Então, se eu lanchar uma maçã, que é só carboidrato, tá faltando proteína e gordura, o que vai acontecer? Vai me dar uma fome danada depois. Entendeu? Então, o equilíbrio é importante para tudo, mas também para a saciedade. Porque quando falta carboidrato também, naquelas dietas low carb, né? A pessoa também fica morrendo de vontade de comer um pão, comer um doce, comer alguma coisa assim. Por isso que o equilíbrio é legal. Então, importante, sempre os 3. Segunda coisa, não deixar transbordar, isso é assunto para daqui a pouquinho. Que aí a gente vai entender o que engorda e o que não engorda, né? Porque senão transborda, não engorda. Olha para o seu prato e basicamente veja 2 coisas. Carboidrato, tá dentro do pote? Não tá transbordando demais? Não. Segunda coisa, tem proteína e gordura? Por quê? Porque proteína e gordura é mais difícil de ter. Então carboidrato é mais fácil. Então carboidrato quase sempre vai ter e proteína e gordura é importante ter. Né? Carboidrato não ultrapasse, proteína e gordura tenha. Aí você gera uma saciedade legal. Lembrando aqui de novo, os 3 são importantes, os 3 engordam. A diferença do carboidrato é que a gente consegue transbordar muito. Se eu te falar, coma 100 gramas de carboidrato, você dá conta. É um prato de macarrão normal, dessas
desses fast foods aí de lanchonete shopping, não vou citar nome aqui, com um copo de suco de laranja dá mais de 100 gramas de carboidrato. Então é tranquilo de comer. 100 gramas de proteína ou 100 gramas de gordura é quase impossível. De proteína seria 500 gramas de carne, que é muito difícil de alguém comer de uma vezada só, né, numa refeição só. E 100 gramas de gordura seria ali uns 3 dedos de azeite, ou então 10 tabletinhos, sabe o tabletinho de hotel de manteiga? Seriam 10 tabletinhos desses. Então carboidrato não abuse, proteína e gordura tenha. Nosso corpo ele tem um sensor para saber se a proteína se a gente está saciado com proteína e gordura. Com carboidrato normalmente ele tem sensor e vai cabendo, a gente come mais. Beleza? Agora no próximo vídeo a gente já vai falar um pouquinho mais prático da montagem das refeições e também das quantidades para você saber se está transbordando ou não transbordando o pote. Beleza?